Olá, gente! Hoje nós vamos tratar o tema da cultura. A pessoa culta é a pessoa que lê muito? Ou é a pessoa que aprecia o que é produzido para as elites, como a cultura erudita, por exemplo? Uma pessoa que escuta funk, essa pessoa tem cultura? A pessoa que escuta sertanejo universitário tem cultura? É isso que a gente vai aprender hoje. O que é a cultura? Eu gosto muito da definição de cultura enquanto hábito coletivo, enquanto sistema de classificações coletivas, ou seja, o modo como determinado grupo classifica o que é bonito, feio, certo, errado, justo, injusto, por aí vai. Então, toda vez que você pensar cultura, você vai pensar o seguinte: é o modo como determinado grupo compreende o mundo que o cerca e estabelece o que serve como alimento, o que não serve. Agora, é legal pensar também a cultura de acordo com um caráter histórico e social. Histórico porque a cultura muda de acordo com a época e muda também de acordo com o lugar. Vou dar como exemplo os direitos das mulheres. No século passado, na década de 50, na década de 60 mais ou menos, as mulheres não tinham as liberdades e os direitos que têm hoje. Hoje, o que nós temos foi resultado de muita luta por direitos. E um exemplo de movimento político de luta é o feminismo. Exemplo, quer ver outra coisa também de cultura enquanto aspecto social? É porque muda de um lugar para o outro. Vocês acham que hoje, em 2020, pleno século XXI, as mulheres no Oriente Médio, naquelas sociedades extremistas, possuem os mesmos direitos e liberdades que nós aqui no mundo ocidental? Também não. Então nós entendemos por aí que a cultura possui um caráter histórico porque depende da época, o comportamento do grupo, e depende do lugar, do local onde o grupo se encontra. Agora tem mais, o indivíduo sozinho produz cultura? Sim ou não? Não, gente, a pessoa sozinha não produz cultura. Aliás, a pessoa sozinha nem sobrevive na natureza. Porque o ser humano, para crescer e se desenvolver, ele precisa necessariamente participar, estar incluído em um processo de socialização que normalmente é realizado pela família, que é o que Pierre Bourdieu vai chamar de hábitos primários. Que é a primeira instituição social com a qual a pessoa tem contato. Depois ela vai para a escola, vai para o clube. É muito comum, às vezes, os pais falarem: nossa, estou ensinando isso na escola para o meu filho, mas não é o que eu ensino. Pô, beleza, sinto muito. A escola existe para desenvolver os hábitos das crianças, ou seja, o modo como as pessoas veem o mundo. Então vamos supor que você tenha nascido numa família racista, machista, homofóbica, profundamente preconceituosa. Em qual instituição social você vai questionar, você vai debater sobre esse comportamento? Na escola. Então a escola é uma instituição social muito importante porque ela tem como objetivo preparar o indivíduo para o mercado de trabalho e promover o debate, a reflexão crítica sobre o que as famílias ensinam. Então eu acho que meu filho não deve ir para a escola. Beleza, ensina aí para ele química, física, biologia, português, matemática, você sabe tudo, Então dê aula para o seu filho, aproveita a pandemia, ensina tudo para ele, vai lá. Força, irmão, vai lá. O que acontece? A pessoa precisa da escola, porque é na escola que o aluno aprende diferentes formas, de lidar com o conhecimento. Por mais estudioso que seja um aluno, o ambiente escolar faz muito bem ao aluno enquanto instituição social, porque ele desenvolve processo de socialização com outras famílias, a partir do contato com as crianças de outras famílias. Então a cultura, ela é diversa, a diversidade é linda, gente. A construção do feio e do bonito é biológica ou é natural? Qual é o problema da gente naturalizar a cultura? O que acontece quando a gente diz que tudo que faz parte da cultura é natural? A gente naturaliza o comportamento humano e acaba reproduzindo comportamentos preconceituosos, discriminatórios, ruins para a vida em sociedade. Essa professora aí não defende a liberdade de expressão, defende, mas a liberdade de expressão ela tem um limite, e o limite é o outro, o limite é a alteridade. Então, o modo como nós vemos o mundo é influenciado pelo grupo social do qual a gente faz parte. E cada um vem de um grupo social, de repente, diferente. A questão é se você consegue respeitar o modo como o outro vê o mundo. A sua liberdade de expressão ela tem um limite. E o limite da sua liberdade de expressão é a violação da dignidade da pessoa humana.
Então nós temos que respeitar os direitos fundamentais. Quando nós não respeitamos os direitos fundamentais, nós saímos da perspectiva do Estado democrático de direito e entramos numa situação de estado de exceção. E isso não é bom. Nós temos que lutar diariamente para a consolidação do Estado democrático de direito, para que fique muito claro até onde vai a liberdade, que eu não posso usar a minha liberdade para perturbar, para tirar a paz e o sossego da outra pessoa, para invadir o espaço da outra. Ai, mas o que a senhora fala eu não gosto, porque eu acho que menino veste azul e menina veste rosa. Então, gente, o que eu falo tem fundamento científico. Eu falo sobre a produção teórica científica das relações de gênero, eu falo sobre a produção teórica e científica da questão racial, por exemplo, citando Horaci Nogueira, né? Citando, às vezes, o conceito de necropolítica do Bembe. Então, é importante a gente parar e refletir sobre qual é o limite da liberdade de expressão, que é um direito civil e nos define como cidadãos. O que define a cidadania? É o conjunto de direitos civis, políticos e sociais. É nós estarmos dentro de um Estado democrático de direito. Por isso nós temos direitos. Eu não posso usar os meus direitos para prejudicar o outro, porque o outro também possui direitos. Repetindo, essa professora com esse discurso ela vai transformar o meu filho em homossexual. Não, gente, eu não transformo ninguém em homossexual. Nunca aconteceu isso. O que eu ensino para os alunos é respeitarem a diversidade, a medirem as suas palavras para não violarem o espaço do outro. Qual é o problema em ensinar para o aluno que é importante respeitar a diversidade? Qual é o problema em ensinar para o aluno que ele deve pensar antes de falar para não ofender uma pessoa, para não prejudicar uma pessoa? Que problema é nisso? Né? Então, que a gente possa desenvolver uma cultura de respeito, de tolerância, né? do combate ao racismo, à homofobia, ao machismo, para que todos possamos viver cada vez melhor dentro do que está estabelecido como Estado democrático de direito no Brasil.